Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Matos, do canal de Matos Ensino, especialista em investimentos que te ajuda a entender melhor os investimentos e a investir melhor. E hoje o tema de vídeo é esse mesmo, quase que sensacionalista. Você pode ganhar 110% em 6 anos. Isso é quase que sensacionalista. Você pensa assim, não, peraí, cara, 110%, o que que é isso, né? Se você coloca R$ 100, você vai tirar 110? Não, 110 vai ser o seu lucro. Você vai ter o seu 100, vai ter mais 110, então no final dos tempos lá, dos seus 6 anos e alguns meses, você vai ter R$ 210. Isso são 110% de rentabilidade, para que você já se contextualize aqui no que a gente está falando. É praticamente uma coisa sensacionalista, mas não é, tá? Isso é realidade que a gente vê hoje aqui no mercado e a gente está falando de títulos públicos federais. Eu vou contextualizar tudo para vocês. Primeiro, eu preciso deixar um aviso bem importante, que isso não é uma recomendação de investimento, não é uma recomendação de nada, é apenas um estudo, uma análise de como é que está o mercado aqui hoje. Um estudo mesmo, tá? A gente está olhando como é que estão aqui as taxas dos títulos, como é que estão os vencimentos, está fazendo umas contas para apresentar para você para quê? Para que você entenda melhor na hora de você decidir, na hora de você especialmente comparar investimentos, tá? A gente vai falar muito sobre isso e tem uma surpresa, tá? No final a gente vai trazer cálculos reais aqui, descontando todo tipo de tributação, todo tipo de tarifa aí para você ver cálculos reais dos investimentos aqui. Nesse 110%, como é que ficaria a rentabilidade real, a rentabilidade nominal, tudo. Vou explicar tudo bem organizado. Vou explicar, inclusive, o que é rentabilidade real, nominal e tudo mais. Então, a gente está falando do quê? De juros compostos, tá? A gente está falando aqui de 6 anos e 8 meses na prática, tá? Então, em 6 anos, você vai, se você quiser, né? Se você pensar que faz sentido para você, você investe em alguma coisa aqui que a gente vai mostrar. E aí você, em 6 anos e 8 meses, teria juros compostos, juros sobre juros. O que que é isso? Você coloca lá os R$ 100, por exemplo. Mês que vem virou R$ 105, tá? É demais essa rentabilidade, mas só um exemplo. Aí no mês que vem, rendeu lá os 5% no mês, é impossível. Só um exemplo aqui. No próximo mês não vai render em cima mais dos R$ 100, vai render em cima dos R$ 105, tá? E aí vai render, então vai virar 110 e alguns quebrados. E aí no outro mês vai render em cima dos 110 e alguns quebrados, vai sempre subindo, tá? Então, isso são juros compostos, então tá sempre pegando o principal que você colocou, somando os juros nele, depois tendo uma rentabilidade em cima do montante total. Isso são juros compostos. Então, primeira premissa, esses 110% eles não são uma rentabilidade possível se a pessoa ficar tirando o dinheiro no meio do caminho, se a pessoa resgatar, né? Se a pessoa fizer juros aqui desse dinheiro antecipado, né? Juros semestrais, por exemplo, aqui. Então, é uma condição para quem deixasse aí o dinheiro pelos 6 anos. Outra coisa que você precisa entender é que isso pode mudar as suas decisões, tá? Quando você entende isso aqui que a gente está falando, você começa a perceber e comparar melhor os investimentos. Você começa a perceber se faz sentido ou não você aceitar um determinado investimento. Por quê? Porque você vai comparar a rentabilidade, mas primeira coisa, você vai comparar o risco, tá? E o custo de oportunidade, o prêmio de risco está aqui embaixo, tá? Mas a gente vai comparar aqui, quando você olha para os investimentos, você tem que olhar os riscos dos investimentos. E a gente está falando de títulos do Tesouro Nacional aqui, então o mínimo risco que existe no mercado hoje. Não tem nada que tenha um risco menor nessa questão aqui de investimentos pré-fixados, tá? Então, para você comparar, você tem que olhar o risco e aí você sempre vai ter o custo de oportunidade. O que que é isso? Custo de oportunidade é você coloca o dinheiro no lugar, você está deixando uma oportunidade para lá, né? Quando você decide por fazer um investimento, você não está fazendo outro investimento com aquele dinheiro. Você colocou no lugar, abriu mão das outras possibilidades que você tinha. Então, estamos falando de custo de oportunidade também, tá? Quando você coloca aqui, você abre mão de repente, ganhar com a elevação da inflação, ganhar com outras questões. E a gente também vai falar de prêmio de risco. Por quê? Porque, como a gente disse, você tem que comparar aplicações com riscos semelhantes. Se a gente está falando de títulos públicos federais que têm risco mínimo, você não pode comparar com aplicações com risco maior sem considerar um prêmio de risco. O que que é um prêmio? É um prêmio, né? A premiação que você ganharia por aplicar em algo que tem mais risco, tá? Então, prêmio de risco é você, o que que você vai ganhar mais
pelo menos na expectativa de ganhar mais, por aceitar um risco maior. Então, quando você vai comparar investimentos com riscos diferentes, você tem que mensurar o prêmio de risco, tá? Estamos falando também de rentabilidade bruta. Esse 110% é uma rentabilidade bruta, ou seja, não descontou o imposto de renda sobre o que você ganhar aqui, tá? Mas a gente vai descontar lá no final. Como eu disse, lá no final a gente traz aí as contas práticas. Estamos falando de 110% em rentabilidade nominal e não real. O que é isso? Rentabilidade nominal é 110%, você ganhou. Agora, rentabilidade nominal. Rentabilidade real. O que é isso? Quer dizer, se você passou a inflação, tá? Se você ganhou acima da inflação. Rentabilidade real é o que você ganhou acima do que teve de inflação. Por exemplo, se você teve uma rentabilidade de 10% e no período a inflação foi 10%, sua rentabilidade real é zero. Agora, se você teve uma rentabilidade de 15% e no período a inflação foi 10%, a rentabilidade real é 5%. Enquanto que a nominal nesse período seria 15%, né? Mas a real é a que manda porque é o que preserva o seu poder de compra, tá? De fato, seu dinheiro está tendo mais potencial de compra e não está só crescendo sem ter mais potencial de compra porque a inflação avançou mais rápido do que a sua rentabilidade. E a gente vai falar aqui especificamente do Tesouro Pré-Fixado 2029, tá? E ele, de hoje, aqui a data de vencimento, ele tem uma duração de 6 anos e 8 meses, tá? A gente está olhando para esses 6 anos e 8 meses, tá? Aqui são 6 anos e 8 meses que você teria 110 de rentabilidade na condição que ele está hoje. Se você segurar até o vencimento, mais calma, que tem muito ponto importante para a gente falar aqui antes de você sair desse vídeo. E no final eu vou trazer as contas práticas, beleza? Agora mesmo, eu já peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, porque a gente está sempre trazendo conteúdo de valor para agregar na sua vida aí. Se você gostar desse vídeo, não esqueça do like, que isso ajuda demais o YouTube a impulsionar esse vídeo e fazer o nosso canal crescer aqui, beleza? Então vamos lá. Peguei aqui uma foto dos títulos do Tesouro hoje. Não se preocupe, tá bem pequenininho aqui, mas eu vou trazer especificamente o que a gente vai analisar aqui. Bem grandão aqui na tela, mas temos todos os títulos lá. Tá? Tesouros pré-fixados, inclusive com juros semestrais, os tesouros Selics, os IPCA com e sem juros semestrais. Quando a gente olha para os pré-fixados, a gente tem lá o de 2029, tá? Que é o mais longo. Vai vencer lá no 1º de janeiro de 2029, mas 1º de janeiro vai ser feriado. Vai, então, vencimento fica no dia subsequente, tá? Que for útil. Então, ele tem uma rentabilidade de 11,74. E a gente vai justamente pegar esse 11,74 e jogar lá para o vencimento, tá? 1º de janeiro de 2029. Lembrando sempre que tem marcação a mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse título aqui no meio do caminho ele sobe e desce, sobe e desce. Mas se você segura até o vencimento, você tem a garantia de ter essa rentabilidade de 11,74% aqui ao ano, beleza? Eu tirei uma fotinha dele aqui maior, esses 11,74 que eu comentei. Você pode investir a partir de R$ 33 nele, se você tivesse interesse aqui, lá no Tesouro Direto, você vai ter pelo menos R$ 30 a aplicação mínima nos títulos, ou então 1%, tá? O que for maior. Vencimento lá para 1º de janeiro de 2029. Então, seguinte, essa é a fotinha dele. O que esses 11,74% ao ano significa aí? 0,93% ao mês. Sabe aquele 1% ao mês que a gente sempre ouve falar? Ele ainda não está te dando 1% ao mês. Para você ter 1% ao mês, na prática, você precisa ter 12,68% ao ano. Então, você vai saber que você está ganhando 1% ao mês nos títulos do Tesouro aqui, se a rentabilidade pré-fixado, tá? Pré-fixado, tiver aqui em 12,68%. Ou seja, no lugar dos 11,74, se tiver marcando 12,68, você pode ter certeza que você vai ganhar 1% ao mês. Se você segurar até o vencimento, no meio do caminho pode ter oscilações sempre, beleza? E algumas questões que você não pode deixar para lá, você tem que prestar atenção. Quando você olha para o Tesouro Direto, você tem que lembrar que o risco de crédito é mínimo. Por que você tem que lembrar isso? Porque normalmente você vai comparar investimentos, normalmente você vai comparar com outras possibilidades que apareceram para você, e aí você tem que olhar a perspectiva de risco das outras aplicações e comparar com a perspectiva de risco aqui do Tesouro. E o Tesouro, o risco de crédito é mínimo. Eu expliquei isso em outros vídeos, mas é importante eu frisar que a questão é a seguinte: o Tesouro é o governo, e o governo é quem decide emitir papel, moeda, ou emitir
especificamente escrituralmente, que seria sem ser a moeda mesmo impressa. Ele pode emitir moeda. Podendo emitir moeda, qual que é o risco do governo não te pagar? O risco é praticamente zero. Por quê? Porque, vamos lá, tá faltando dinheiro, o que que o governo vai lá e faz? Pode imprimir, criar dinheiro, tem mais aqui 100 bilhões de reais e pagar todo mundo. Mas, peraí, não pode fazer isso o tempo inteiro, né? Deve ter uma consequência. Tem uma consequência, que é justamente a inflação. Quando o governo imprime muita moeda, ele aumenta o volume de recursos na economia, mas sem conseguir aumentar ao mesmo tempo, aqui na mesma proporção, o volume de bens aqui e serviços que você pode prestar. Então, na prática, aumenta o recurso na economia para a mesma quantidade de bens. Então, tem mais dinheiro para o mesmo tanto de bem. O que acontece é que, se você fizer uma equação simples aqui, você veria que o dinheiro está valendo menos. Por quê? Porque precisa de mais dinheiro agora para compensar a quantidade de produtos que você tem. É mais ou menos assim a conta. Na prática, se você emite mais dinheiro, você gera inflação. Isso é normal. Isso a gente viu acontecendo aqui ao longo desses últimos anos, em decorrência aí de toda a crise sanitária, os auxílios que tiveram. Então, risco de crédito mínimo. Tá? O risco é o quê? O risco é de o governo imprimir moeda para te pagar e gerar inflação. E aí o seu dinheiro valer menos. Mas o crédito mesmo é mínimo, tá? Você vai receber isso aí com quase toda certeza, se você investisse aqui no Tesouro Direto. Primeiro risco é esse. Outro risco aqui, a gente está falando do título pré-fixado, tá? O que é o título pré-fixado? Você sabe hoje quanto você vai receber lá na frente. E quanto você vai receber lá na frente é esses 12, cadê? Não, 11,74, tá? Então, o título pré-fixado, você tá travado, tá? Na prática, você tá travado em 11,74 de rentabilidade ao ano. Pera aí, mas eu posso vender antes? Pode. Sempre vai poder. Amanhã, se você comprasse esse título, amanhã você poderia vender. A questão é a seguinte, tem marcação ao mercado. Já vou explicar na sequência. Mas o título pré-fixado, você se trava em 11,74 aqui. Ou qualquer outra taxa que estiver valendo aí no dia que você estiver olhando para esse título. E aí o que acontece? Você sabe que você vai ganhar 11,74 ao ano até a data de vencimento. Então você está travado, é pré-fixado, né? Fixou antes aqui quanto você vai ganhar. E aí qual que é o problema? O problema é que você está travado nisso e a inflação não está travada. Ela pode degringolar e ir lá para 15%. Pode, né? Ninguém sabe o futuro. Então, se a inflação vai para 15%, você está travado em 11,74, você não ganha da inflação, em nada. E por não ganhar da inflação, você não tem rentabilidade real, beleza? Rentabilidade real é o que ganha da inflação. Então, o problema do pré-fixado é esse, que você corre o risco de a inflação disparar. E se a inflação dispara, você está travado numa rentabilidade e aí você acaba perdendo para a inflação. Mas na prática, você vai perder dinheiro, eu digo, vai ter prejuízo nesse título? Não. Se você não vender antes do vencimento, você não tem prejuízo. Você pode ter uma rentabilidade abaixo da inflação. Isso é possível, mas perder dinheiro, ter prejuízo, não. Você pode perder poder de compra, né? Que a inflação subisse mais aí do que a rentabilidade do seu título. Novamente aqui, outro risco é o custo de oportunidade, que justamente se encaixa muito bem aqui nesse título. Por quê? Porque se a gente volta aqui na tela que tem todos os títulos, você vê lá um custo de oportunidade bem simples, tá? Bem comum de você ver. Aqui eu até saí da tela para você ver. É o seguinte, você tem lá Tesouro IPCA, por exemplo, aqui é 2029 que a gente está olhando para fixado. Tá, o mais perto aqui seria um 2026, né? Aí seria o seguinte, ó. Você tem lá a possibilidade de comprar um título que te paga a inflação, mais uma taxa pré-fixada de 5,28. E aí você pega o seu dinheiro e ao invés de colocar nesse, ao invés de diversificar, já está errado, tá? Tem que diversificar. Mas ao invés de fazer tudo isso, você vai lá e bota tudo no Tesouro pré-fixado 2029, apostando que vai dar certo, que a Selic vai cair, a expectativa de Selic cai, então se essa taxa cai, o preço dele sobe, então eu vou ganhar mais do que está escrito aqui. Beleza, então você tem um custo de oportunidade de apostar nisso, nessa queda da Selic, fazer essa aposta e abrir mão de entrar em um título que tem aí uma rentabilidade real. Por exemplo, aqui o Tesouro IPCA 2026. Então você sempre tem o custo de oportunidade. Outro custo de oportunidade muito comum é você simplesmente
receber uma oferta lá da sua corretora, do seu banco, alguma coisa assim, que te diga, invista aqui num CDB de tantos anos que te paga 100%, 120%. Não, um CDB de 6 anos te paga 120%. Aí como é que você faz essa análise de custo de oportunidade? Você vem aqui no Tesouro, por exemplo. Vem aqui no Tesouro e dá uma olhada aí, que você tem aí títulos do governo, com risco de crédito mínimo, te pagando 110%, né? Aí você já consegue perceber que tem alguma questão aí em jogo. Você tem que analisar para fazer essa comparação, para tomar uma decisão assertiva aí, de acordo com os seus objetivos. Porque se o risco é maior, normalmente você exige um prêmio de risco, né? Um, um valor de rentabilidade esperada maior por assumir um risco maior, beleza? Então, isso é crucial aí na hora de você decidir sobre os investimentos, tá? Outra questão, outro risco é a marcação a mercado, mas você só precisa se preocupar com ela se você pretender ou de repente precisar resgatar o título antes do vencimento, tá? Porque antes do vencimento, os títulos pré-fixados, especialmente, eles sofrem muita volatilidade, de acordo com o que tem de expectativa lá para frente da taxa de juros e da inflação. Ele junta tudo isso, soma inflação esperada, soma taxa de juros esperada, soma aí prêmio de risco, soma tudo e embute naqueles 11,74 que ele está pagando. Então, se muda o cenário, se muda aí a expectativa da economia, aquele título muda a taxa dele. E quando ele muda a taxa, ele muda o quê? Muda o preço dele. Isso eu expliquei. Tem um vídeo específico aqui, muito recente, como é que funciona o preço dos títulos pré-fixados. Se você ainda não entende sobre isso, vá lá naquele vídeo e veja, porque eu explico muito bem como é que funciona a marcação a mercado, que é um dos riscos de você entrar aqui num título que seja pré-fixado, beleza? E a gente vem aqui a algumas contas, olha só. Se você de repente investisse nesse título, você teria essa rentabilidade aqui líquida não, bruta de imposto de renda de 110%. Olha só, fiz o PowerPoint aqui me traindo aqui. É bruta, tá? Rentabilidade bruta, pronto, de imposto de renda de 110%, fechou? Ó, você teria uma rentabilidade bruta, tá? E aí, isso para quanto tempo? Para 6 anos e 8 meses. E aí, qual que é a questão? Qual que é o risco aqui? O risco é aquele de você colocar aqui o seu dinheiro nessa aplicação e vier uma inflação muito alta, mas a gente vai simular uma inflação normal. Uma inflação média aqui para daqui até quase 7 anos de 6%. 6% ao ano, que é uma premissa que a gente está colocando, inflação média. E o que aconteceria? Quanto que seria a inflação acumulada? Se a gente pega a inflação de 6% ao ano a partir de hoje até a data de vencimento, lá em 2029, quanto seria acumulado da inflação? 6% mais 6% mais 6%, a gente chegaria numa inflação acumulada de 48%. E você teve uma rentabilidade de 110%, tá? 110%. E um IPCA acumulado de 48%. Então, você tira um do outro, não é simplesmente um menos o outro, tá? Aqui é uma conta financeira, mas você teria aqui uma rentabilidade real de 42% pelo período, tá? Se a inflação fosse 6%. E esses 42% ao ano, para ter uma taxa que a gente consegue entender e comparar, você veria aí uma taxa ao ano de 5,41. Eu vou gravar um vídeo em breve sobre a comparação desta taxa aqui, explicar bem no detalhe essa conta. Vai ser um vídeo só sobre essa conta, porque ela é bem complicadinha. Eu estou passando batido aqui só para você entender onde eu quero chegar, mas eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Então, para não perder, se inscreve aqui e ative o sininho, tá? Que aí o YouTube te notifica quando sair os vídeos, você vê se é o vídeo que você quer ver. Se não, você descarta lá, mas sempre vem aqui, viu? Seja muito bem-vindo aí. Não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante o canal. Então, vamos lá. Rentabilidade real de 42%. Isso seria 5,41% ao ano, tá? E onde você compara esse 5,41%? Você compara lá naquele outro slide. A gente vai voltar aqui, ó, ver todos os slides, e a gente volta nesta tela aqui. Aquele 5,41% você poderia comparar, mas isso vai ser um vídeo específico, tá? Mas você poderia comparar com esse cara aqui, ó, 5,28%. Só que isso aí você está colocando uma premissa de inflação de 6% ao ano. Na prática, qual que é a conta normal? A conta normal seria você pegar essa rentabilidade aqui ao ano
e achar um vértice aqui, tá? Uma aplicação com o IPCA, lá do mesma data de vencimento, ou fazer uma continha maluca para chegar nessa mesma data de vencimento. E aí você pegaria lá na Ambima, a gente ia fazer isso. Essa taxa de vencimento também lá de 2029 com IPCA, e você veria qual que é a inflação implícita nesse título, tá? Aí você conseguiria descobrir quanto que o mercado está considerando aqui de inflação implícita para esse título lá na data de vencimento dele, tá? Então, tem como se fazer essa conta, por isso que você faria aqui esse desconto aqui da inflação em cima da rentabilidade, você chegaria aí numa taxa ao ano. A gente vai fazer isso, tá? É um vídeo bem interessante para você saber, até para você comparar nem só com o Tesouro, tá? Mas especialmente que tem muita aplicação por aí que paga IPCA. E aí você não faz nem ideia de como é que você compara isso com uma aplicação do Tesouro, por exemplo. Se você estiver olhando para o Tesouro que paga IPCA, beleza, mas se você estiver olhando para o pré-fixado, como é que compara? Como é que você faz essa conta, tá? Vai ser um dos vídeos próximos. Mas na prática aqui, para concluir o raciocínio, fechar a linha, fechar esse parênteses, né? Rentabilidade bruta aí nesses 6 anos de 110%, 6 anos e 8 meses. Se você tivesse um IPCA de 6% aqui, uma estimativa, tá? Acumularia 48% de IPCA por esses 6 anos e 8 meses e uma rentabilidade real, que a gente desconta esses 48 dos 110, seria uma rentabilidade real de 42%. E isso seria ao ano equivalente a 5,41% de rentabilidade real. Então, para cada R$ 1.000, você teria bruto aí 2.110. Beleza? Você investiu R$ 1.000, como eu disse. Investiu R$ 1.000. Você tira 1.010? Não, você tira 2.110, tá? Que aqui seria 110% em cima dos R$ 1.000, tá? 10% é 100, aqui tem até, na conta mesmo aqui, quando eu fiz, você pegaria todos os decimais e sobraria até uns R$ 10 aqui. Então, seguinte, para cada 1.000, você tiraria 2.110, e com o imposto de renda de 15%, tá? Em cima da rentabilidade, você joga 15% vezes a rentabilidade. A rentabilidade não é 2.110. A rentabilidade é os 2.110 menos os 1.000, que são 1.110. Então, 15% de 1.110, que foi a rentabilidade nesse período, você pagaria R$ 166,50 de imposto de renda. Isso, o imposto de renda na menor alíquota, que é os 15%, tá? Lembrando que tem aquela tabela regressiva do imposto de renda. Quando você passa de 2 anos segurando essa aplicação aqui do Tesouro, você entra aí em 15% de imposto de renda, menor alíquota, tá? Você teria a taxa da B3, olha só. Isso aqui normalmente a gente não faz conta com ela porque ela é pequena, mas se o seu valor investido for grande, ela vai ser bem grande, ela é proporcional, tá? É de 0,2% ao ano, tá? E 0,2% de 1.000 a cada ano é o quê? R$ 2, tá? Não é 20, tá? 20 é aqui capitalizando ela, porque é o seguinte, ela não é em cima da rentabilidade, ela é em cima do valor investido. Então, a cada dia que passa, ela vai cobrando, vai provisionando um pedacinho, tá? Ele fraciona esse 0,2% ao ano em 252 dias úteis, fraciona e vai cobrando. Aplica essa fração do 0,2% todos os dias sobre o valor investido, tá? Isso aqui vai capitalizando, né? Cada dia seu valor tá maior, tá rendendo lá. E aí soma tudo aqui, dá aproximadamente uns R$ 20 aí para esses 6 anos, tá? Então, são contas também que você precisa incluir aí para fazer a conta cravada, tá? Fazer uma conta no máximo próxima da realidade que será lá na frente, senão, que na prática você vê esse vídeo aqui daqui a 6 anos, você já esqueceu, né? Você nem vai saber se estava certo ou não a conta, te garanto que está certa a conta, tá? Considerando também a taxa da B3, seria isso aqui. De qualquer forma, não é uma recomendação de investimento, tá? Aqui é só um vídeo explicativo, educacional para você saber se você estiver pensando em investir nisso ou então se você quiser comparar com outras aplicações aí que te ofereçam. Isso daria uma rentabilidade líquida. Agora sim, lá atrás eu acabei me traindo lá. Eu disse líquida, mas era bruta. Tá naquele slide anterior, mas eu já troquei, tá tudo bem. A rentabilidade líquida aqui de 1916, tá? Rentabilidade líquida não, tá? Rentabilidade líquida ela é 916, tá? Aqui seria o total, somando os 1.000 com o que você vai ter de rentabilidade, sobraria 1.916. Então, mas peraí, mas eu não tô pensando em colocar R$ 1.000, eu quero pôr R$ 100. Não tem problema. Divide isso aqui por 10,
tá? Estamos de 1.000, você tira um zero, tá? Dividiu por 10, você sobra R$ 100. Sobrou R$ 100 lá, tira um zero aqui, para cada R$ 100, daqui a 6 anos e 8 meses, você vai tirar R$ 191,60. Se você estiver pensando em mais que 1.000, 2.000, por exemplo, é só multiplicar os 1.916 por 2. E assim por diante. 10.000 multiplica por 10, 10.000 multiplica por 10 e 100.000 aqui, você pode multiplicar isso aqui por 100. Simplesmente a conta não é nada complexo, tá? Então, recapitulando tudo, tá? Você pode ganhar 110% em 6 anos. Isso, rentabilidade bruta, tá? Mas isso é uma rentabilidade que você vê por aí. Você vê lá, a oferta de CDB com prazo de 5 anos pagando aí 90%. Então, você põe R$ 100 e tira aí praticamente o dobro, tá? Como é que você decide se isso é bom para você ou não? Como é que você analisa isso? Comparando ao custo de oportunidade de pegar o seu dinheiro, colocar naquele CDB ou pegar o seu dinheiro e colocar no tesouro, tá? Custo de oportunidade, por quê? Porque você tem que olhar os riscos, né? Qual o risco ali de colocar naquela aplicação? Peraí, eu não vou ver meu dinheiro e vai ficar travado 5 anos, é uma coisa que você tem que pensar, né? Vale a pena? Eu estou sendo remunerado suficientemente bem para deixar o dinheiro travado 5 anos? Talvez sim, mas como é que você decide isso? Você compara com outras aplicações, como por exemplo aqui no Tesouro. Aí você vê lá que você tem liquidez no Tesouro Direto. Você pode ir lá e vender seus títulos, né, a qualquer tempo. Claro que tem o risco de você ter marcação a mercado negativa. Tem o risco, mas você tem liquidez. Se você precisar de dinheiro, você não tem que ir lá pegar o empréstimo, tá? Porque se você travar o seu dinheiro num CDB desses, se você resgatar antes, eles vão fazer uma conta lá que vai ficar bem ruim para você. Às vezes é melhor até você pegar um empréstimo. Então, assim, ficar sem liquidez, se for o dinheiro que você tem para pagar contas aí, se for um dinheiro que você não pode abrir mão dele, toma muito cuidado, tá? Ficar sem liquidez é melhor ser um dinheiro que você tem certeza que você não vai precisar. Certeza a gente nunca tem, porque tudo muda toda hora, então a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar na prática. Mas tome muito cuidado com essas questões de aplicações sem liquidez. Compare os investimentos, tá? Compare com o Tesouro Direto, compare com outras aplicações disponíveis para você. Cuida bem do seu dinheiro hoje, porque aí ele vai cuidar bem de você lá na frente. Vai te dar a liberdade que você quer, vai te dar toda a tranquilidade, toda a garantia do que você sempre sonhou. Então pense hoje aí, porque os juros compostos, eles favorecem quem pensa antes, quem começa antes, tá? Então, para concluir, peço novamente que se inscreva aqui e deixe o seu like se tiver gostado desse vídeo. Era isso, espero que tenham gostado de verdade. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, estou sempre tentando responder todo mundo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou tentar responder todo mundo que eu souber. Então, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.